sair para comer fora é um ritual, você quer a experiência. Então, isso também, os restaurantes físicos têm que se atentar a isso. Tem que oferecer uma experiência para o cliente, porque senão é muito mais cômodo para ele pedir em casa. É mais prático, é mais barato, mais confortável. Sim. Então, o delivery ele se destaca principalmente nessa questão. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast, um podcast para quem é do ramo da alimentação, para quem quer escalar, quem quer crescer, quem quer avançar. Esse aqui é o teu podcast. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial para a gente falar hoje sobre um tema que é delivery. Como faturar alto no delivery, como escalar com Dark Kitchen. Então, o meu convidado de hoje, apresento para vocês aqui. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Rafa, pelo convite. Espero poder contribuir aí com algumas dicas, algumas informações aí. Muito obrigado. Tenho certeza disso, do tanto que eu já te conheço, tenho certeza que vai contribuir demais. Turma, então hoje a gente vai falar sobre esse modelo de negócio chamado Dark Kitchen, que é a cozinha escondida, ou seja, aqueles restaurantes que não têm um espaço físico, apenas o espaço físico para fazer a comida para entregar através de delivery. É um mercado que cresceu muito na pandemia e vem crescendo cada vez mais, é um excelente nicho de negócio. O Thiago tem muito resultado nisso e eu queria começar te perguntando, Thiago, da onde que veio a ideia de montar a Dark Kitchen? Há quanto tempo faz? Comenta um pouco como que foi o teu início antes de chegar até o momento que tu está hoje. Bom, temos em torno de 10 anos aí no ramo. Inicialmente eu abri no formato atendimento presencial, juntamente com o delivery. E 2 anos depois eu abri uma segunda unidade somente delivery, com outra marca, na área de pizzas, né? E na pandemia, nosso delivery já representava cerca de 70% do faturamento. E com aquele período que tivemos que fechar o salão, então eu analisei entre prós e contras, foi um pouco difícil desapegar do salão, muito investimento, muito trabalho, dedicação. Então optei por ficar somente com delivery. Nisso a gente mudou de endereço, pegou um galpão mais próximo ali no bairro e optei também por anexar as duas unidades. Então fechei as duas operações que eu tinha e transformei em uma só. Passado mais algum tempo, foram surgindo outras oportunidades de adquirir novas empresas. Então, ficou uma central onde todas as minhas marcas ficaram concentradas num local só. Legal. E quando tu fez esse movimento que foi na pandemia, que o grande boom mesmo da Dark Kitchen foi na pandemia, assim, eu não, com certeza deveria existir, mas assim, eu não lembro de ouvir falar de Dark Kitchen antes da pandemia. Era muito difícil a gente ouvir falar disso, né? Como tu começou contando aqui, não foi uma coisa extremamente planejada, fez um modelo de negócio, vou fazer Dark Kitchen porque é o negócio do futuro. Foi uma situação que aconteceu, tu adaptou, né? E aí, hoje, tu pensa em realmente continuar com esse modelo? Qual que é as vantagens que tu vê? Quais que são os pontos positivos de operar só com Dark Kitchen? Foi algo natural, né? Realmente não foi algo planejado, foi algo que a situação conduziu para aquele cenário e eu acabei pegando gosto, porque eu vi que o delivery ele tem um potencial de escala muito grande e com investimento também muito inferior, o risco naturalmente menor. Então eu vi ali uma oportunidade de escalar mais facilmente, assim, com menos investimento, menos risco, digamos, né? E conseguir concentrar também várias operações num único local. Isso melhora a logística, melhora custo fixo. Então acho que é uma opção bem interessante, sim, principalmente para quem está iniciando. Legal. E se tu puder falar pro pessoal, que o pessoal tem uma noção que tá te ouvindo aqui, que ainda não te conhece, qual que é o nome das tuas marcas, onde que fica, hoje quantos colaboradores tem, qual que é a média de faturamento, para o pessoal entender o tamanho do teu negócio hoje? Bom, hoje nós temos 4 operações assim mais relevantes e algumas ali adicionais, mas que nem não tem tanta expressão. Pela ordem hoje é o Big Poke, que se tornou a nossa principal operação.
Depois temos a Village Pizzaria, Villa Dog, que é uma loja de hot dog, e o Villa Burger, então Village Burger, que também cada uma tem sua marca independente, então no iFood e nossos canais de vendas são todas separadas, mas saem do mesmo local. Perfeito. E hoje quantos funcionários, média de faturamento, para a gente entender o tamanho do negócio? Hoje, somando os funcionários, atendimento, cozinha e os motoboys que são próprios também, em torno de 40 pessoas. É muita gente. E o faturamento, ele tem algumas variáveis, mas na média, assim, mensal, em torno de 800 mil por mês. Legal. Então, às vezes o pessoal ouve quando a gente fala de Dark Kitchen, né? Eu vejo muita gente falando de delivery, coisa, sempre pensa naquele negocinho pequenininho, 50 mil, 60 mil, e acha que para fazer um faturamento como esse precisa de um restaurante físico. Tu vem aqui para provar o contrário, né? Sim. Que dá para fazer quase aí 1 milhão hoje de faturamento em um único endereço só com Dark Kitchen. Então, assim, eu vejo isso como muito relevante, muito quebra de paradigma, né? Porque normalmente o pessoal acha que não tem como, né? Sim. Em janeiro, que é o nosso melhor mês de venda ali no litoral, a gente chega bem próximo aí a 1 milhão de vendas. E vejo assim que rapidamente a gente vai passar essa barreira aí. Acredito que esse ano aí a gente já consiga também. Com certeza. E me conta assim, ó, como que era o faturamento no começo, como que ele foi aumentando, escalando, como que chegou nesse faturamento tão relevante como é hoje? Teve algumas fases. No início, assim, a gente andou muito de lado por falta de conhecimento, falta de recurso, e foi aprendendo. Foi uma curva de aprendizado. Então, nos últimos anos, o negócio se acelerou, pegou mais tração, assim, digamos, e questão aí de 2 anos para cá, praticamente dobrou o faturamento. Foram várias estratégias. Uma de anexar novas lojas, criar novas marcas. Questão de horário também, a gente ampliou um pouco o horário de atendimento, aproveitou o espaço que estava ocioso e com isso conseguiu melhorar o faturamento. Então é uma somatória. Tem a questão do mercado que se movimentou para isso, mas teve estratégias ali também Sim. internas, né? Uma coisa, não sei se tu está fazendo, que tu me contou uma vez, que é uma coisa muito interessante, que tudo vai somando faturamento. Bota uma marca aqui, faz uma situação ali, abre num outro horário, que é a questão do horário mais estendido, né? Que quase ninguém lá na região, em Santa Catarina, em Balneário, tem, e tu tem um horário um pouco mais estendido e acaba agregando bastante faturamento, né? Isso foi um teste que acabou dando certo. A gente fez ali, começou a abrir na parte do dia, com o POC, a princípio só. E naturalmente ele foi crescendo ali, aproveitamos já o espaço que estava ocioso e descobrimos mais um horário bom de venda, assim. E outro horário também que a gente expandiu foi após a meia-noite, que a gente sempre trabalhou somente até a meia-noite, e hoje a gente trabalha até 1h30, 2 horas. Então praticamente ali, esses 2 faturamentos ali superam o faturamento de uma loja sozinha. Então foi bem positivo assim, estender esses horários. Legal. Voltando um pouquinho lá no início, qual que foram os principais desafios e como que tu caiu nesse mundo de restaurante? Posteriormente, como tu falou, a questão só da Dark Kitchen foi depois. Como que foi o teu começo? Eu vim do ramo imobiliário, fui corretor de imóveis por 10 anos. Não foi difícil largar todo o empenho, o estudo, a dedicação, os clientes. Eu gostava do que eu fazia, mas eu percebia que aquilo era uma coisa, apesar de ser financeiramente rentável, mas era limitado. E o que eu enxerguei no ramo de restaurantes é que eu queria planejar e trabalhar para que um dia eu tivesse ainda mais liberdade e que aumentasse ainda mais o meu faturamento. Então, eu pivotei a minha carreira, deixei de lado a parte de corretagem e surgiu a oportunidade de abrir um restaurante que estava fechando, era um bar até conhecido lá em Balneário. Aí meu pai fez o convite na época, aí abrimos em parceria nesse local e dali foi isso em 2016, final de 2016 para 2017, então fiquei ali mais uns 2, 3 anos, veio a pandemia e teve essa mudança para 100% Dark Kitchen. Sim, e hoje a operação é só tua, né? Hoje a operação é só minha.
Legal. Que eu queria entender aqui um pouquinho mais? Como que foram se desenvolvendo as marcas, né? Tu pegou ali uma operação que já existia, e aí como que foi essa questão de agregar marcas? Tu tinha conhecimento de gastronomia? Como que foi esse processo aí de criar receita, criar marca, desenvolver novos produtos? Na parte da gastronomia, eu realmente não é a minha área. Eu sou mais comercial, parte de gestão, estou me desenvolvendo nisso. Sempre foi um desafio criar cardápios para mim. Então, por vezes, eu contratei consultorias, profissionais, os próprios colaboradores ajudaram nesse processo, mas realmente não é a minha área, a parte da cozinha. E eu acabo contratando pessoas que têm esse conhecimento para auxiliar nessa parte. Muito bom. E tu falou ali em questão de liberdade, né? Que tu pensou, pô, o corretor sempre vai depender do corretor, né? O restaurante, eu posso montar uma operação que não dependa de mim e cresça. Inclusive, agora, no dia que a gente tá gravando esse podcast, é que daqui a pouco, a gente tá gravando aqui, gente, é 10h40 da manhã. Às 11h30 vai inaugurar um restaurante nosso e eu não tô lá. Então, é possível. Só que a maioria não acredita, né? Como que foi lá no começo? Tu tinha a vontade de fazer isso, mas no começo tu já conseguiu? Chegou um momento que tu achou que era impossível? Ou não, pra ti isso sempre foi tranquilo? Como que foi? Porque cada um tem uma história, né? Como que foi a tua jornada? No começo eu achei que seria mais fácil. Então, sofri bastante no começo para aprender. A parte de pessoas foi o maior desafio, assim. E a gente teve um período ali, uma curva de aprendizado que nos limitou um pouco esse crescimento. Então, por vezes, assim, deu uma decepção, a gente ficou um pouco desanimado, mas eu acreditava que era um ramo bom, que eu poderia desenvolver melhor isso, e organizando mais adiante eu iria colher os frutos e ter a liberdade que eu queria. E hoje posso estar aqui participando, posso viajar, posso me dedicar mais aos estudos, posso focar no estratégico do negócio. Sim. E a parte de participar lá do K2, das mentorias, tudo isso te ajudou? Tu já estava nessa jornada? Como que isso contribuiu? Eu sempre busquei estudar, busquei mentorias, busquei fazer esses cursos para me aperfeiçoar, porque realmente eu sentia bastante, por não ter uma faculdade da área, eu sentia assim essa falta de conhecimento. Então sempre busquei. O K2 foi muito bom assim para mim, porque como eu valorizo muito o presencial, para mim é fundamental assim estar no ambiente, alguém falando, passando aquele conhecimento presencialmente, porque o online até funciona assim, claro, mas para mim o que mais faz sentido é o presencial. E buscar realmente algum mentor que passou pelo processo, que passou pelas mesmas dores. E aí que eu conheci você por um anúncio, aqueles teus anúncios que chamam a atenção. E por Instagram? anos eu não te conhecia, mesmo sendo no mesmo ramo lá, não tinha ido ainda no teu restaurante. E aí caí num anúncio, caí no algoritmo ali do iFood e Do eu tô Instagram. aqui. E realmente vale muito a pena. O ambiente que a gente acessa é muito valioso, assim, as trocas de informações, o network que gera, acho que vale muito a pena, sim. Muito bom, muito bom. Thiago, para a gente aprender um pouquinho aqui contigo, eu acho que hoje tu ainda não ajuda outros donos de delivery, mas deveria, né? Porque tu tem muito conhecimento, então eu queria começar a pegar um pouco de conhecimento para tu compartilhar com quem está nos assistindo aqui. Thiago, eu queria aproveitar aqui todo o teu conhecimento, né? Não sei se tu... Acho que não, tu ainda não tá ajudando outros donos, mas eu tenho certeza que daqui um pouco tu vai estar ajudando outros donos de delivery, porque tu tem muito conhecimento, e tu tem a famosa pele em risco, né? Que muita gente não tem. E tu tem essa pele em risco. O que tu
vive e o que tu vai ensinar, que às vezes tu já ensina de forma informal, é de fato o que tu vive. Tu tem um delivery, uma Dark Kitchen com muito resultado, é muito acima do padrão. E eu queria começar a aprender um pouquinho aí contigo e compartilhar com todo mundo que está nos assistindo aqui alguns ensinamentos específicos sobre delivery. O que tu poderia passar aí como os principais ensinamentos que tu teve até hoje no delivery, assim, ensinamentos mais gerais, e depois eu queria até avançar em questões de estratégias e coisas mais específicas, até de algoritmo e tudo isso. Assim, eu gosto muito do delivery, principalmente pelo fato da gente ter a operação mais sob controle. Eu tive situações quando tinha atendimento presencial que lotava o salão e o delivery. Então, atendia de forma ruim, digamos assim, atrasava os pedidos. Quando eu foquei somente no delivery, eu consegui ter mais controle na operação. Então, se eu estou com a cozinha super lotada, eu consigo aumentar o tempo no restaurante, eu consigo diminuir o raio de entrega. Então, consegui dar uma qualidade de atendimento muito, muito boa assim, para o cliente. Então, uma operação mais na tua mão, mais Exatamente. tu consegue fazer ajustes melhores, né? Uma outra coisa assim que é muito dinâmico é a questão de dias de movimento mais fraco. No salão, por vezes, a gente tem que investir para depois esperar o cliente vir. No delivery, isso é muito mais dinâmico. Eu consigo já jogar um cupom, uma promoção, fazer uma oferta e já reflete no mesmo dia, muitas vezes, o resultado. Então, isso também foi uma das coisas positivas do delivery. E de aprendizado, o que a gente vem sempre focando, assim, principalmente na questão do tempo de entrega, numa boa embalagem, num bom cardápio, porque o nosso garçom do delivery é o cardápio. Então, ele tem que estar bem estruturado, com boas fotos, uma embalagem é o teu cartão de visita, uma boa embalagem, e entregar rápido, porque o cliente, muitas vezes, ele dá mais valor para entrega rápido do que propriamente para a qualidade da comida. Sim. Então, acho que são algumas dicas assim que me fizeram crescer nesse ramo. E dentro da questão do cardápio, não o que fazer, o tipo de comida, mas como escrever o cardápio, como posicionar, o que tem que estar na frente, o que tem que ter combo, não tem que botar do mais caro, mais barato, do mais caro. Explica um pouquinho assim quais são as estratégias que dá pra gente aplicar em relação a cardápio no marketplace ou inclusive no próprio, né? Tu tem os dois, né? Tu trabalha no marketplace e tem delivery próprio, né? Isso, eu tenho canal próprio e iFood, mas principalmente hoje iFood, a nossa venda, cerca de 75% a 80%, algumas marcas até mais. E o que a gente aprendeu nesse tempo? Principalmente no iFood, tem que ser bem objetivo. Cardápio enxuto, boas fotos, informações claras e a oferta já deve estar no início, os preços do mais barato para o mais caro. E para você ranquear muitas vezes ali, é importante você descrever e colocar o nome do prato no início. Muitas pessoas não se atentam. Por exemplo, só o fato de escrever pizza, na hora que o cliente vai procurar no iFood, igual no Google, ele vai digitar lá pizza. Onde ele estiver, você tem mais chances de aparecer primeiro. Outra coisa é aparecer nas listas do iFood, né? Então tem listas de entrega grátis, lista de entrega rápida, listas de promoção até de tanto por tanto, listas só de cupom. Então a gente aprendeu também como estar nessas listas e como aparecer principalmente no estar bem ranqueado, né, na plataforma. Além de outras formas como o próprio iFood oferece, que é os anúncios pagos. Igual um tráfego pago do Instagram, o iFood também tem essa opção de anúncio pago. Algumas empresas usam, outras não. Eu uso na minha empresa e tem trazido bons resultados. Ótimo, tu deu uma pincelada em todas as estratégias e depois eu queria aprofundando um pouquinho mais em cada uma. E aí, o que eu queria entender contigo? Claro que o teu, por exemplo, diferente do meu, nas minhas operações eu sempre tenho a loja física mais o delivery. E no meu caso, a loja física é muito mais forte do que o delivery. O teu é só o delivery, né? Mas tem alguma métrica, alguma forma que tu mede assim, cara, até aqui eu posso ir com as promoções, porque senão daqui a pouco tu bota a taxa grátis, faz o tráfego, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco tu tá pagando uma taxa muito alta. Como saber se ainda assim isso está me dando retorno? Tem alguma fórmula, alguma forma que tu analisa? Porque o bom do delivery, do iFood, tu tem muito dado, né? Tu tem muito número, né? Às vezes diferente de um restaurante físico. Então, como que tu faz essa análise? Pô, vale a pena eu fazer o tráfego? Não vale? Hoje,
vale a pena dar um cupom? Tem alguma uma lógica de raciocínio para isso que tu pode compartilhar com o pessoal? Tem. A gente tem, assim, uma... Anteriormente, eu mesmo fazia essa parte do financeiro e análise dos números. O iFood nos ajuda muito, porque traz muitos dados ali. E hoje a gente tem um BPO terceirizado. Então, todo mês a gente tem uma reunião para análise dos números. Ali eu tenho tudo em percentual. Quanto que me custa a entrega, quanto que custa de incentivos, de marketing. Então eu consigo precificar isso. A partir do momento que alguma coisa está distorcido, eu posso reduzir, posso diminuir, posso ajustar preço. Então, baseado nessa análise dos números, a gente consegue precificar e ainda assim ter um lucro interessante. Perfeito, mas tem algumas dicas mais práticas que tu poderia dizer assim, ah, cara, por exemplo, o tráfego eu posso ir até tanto, tal coisa eu posso, tem alguma coisa, tipo assim, um percentual, eu posso fazer no máximo, sei lá, do meu faturamento, 5% ser com um cupom. Uhum. Tem alguma coisa assim ou é muito análise e tu vai sentindo? A gente vai mudando as estratégias, assim, mas na média hoje o meu percentual ali com incentivos gira em torno de 7 a 8%. De incentivos. De incentivos. O marketing ali gira em torno de 3 a 4%. O que tu considera marketing? Por exemplo, fazer o tráfego? Tráfego Tá. pago, o próprio tráfego dentro do iFood, agência, quem tem, basicamente isso. Também faço algumas ações com influenciadores, outdoor, faço algumas ações pontuais também. Então tá dentro desse... Porque como o faturamento ele é alto, 3, 4% é um Sim, é valor bastante coisa. relevante. Eu sempre falo que muitas vezes é uma coisa e outra, né? Não uma coisa ou Sim. outra. Mas eu quero te perguntar aqui agora uma coisa ou outra. Para quem está nos assistindo, talvez não tenha a capacidade que tu tem de investimento. Uhum. Se tu fosse investir falando em tráfego, o que tu acredita que para quem tem só delivery, só dark kitchen vale mais a pena? Fazer tráfego no Instagram, TikTok, Facebook, Google ou fazer o tráfego dentro da plataforma do iFood? Entre os dois, eu tenho mais resultado dentro do próprio iFood, porque ali realmente a gente paga sobre resultado. No Instagram, a gente paga, mas nem sempre tem o resultado. Eu uso como complemento também para fortalecimento de marca e também traz uma fatia de vendas, mas onde eu tenho mais resultado é no iFood. Então eu invisto mais ali em cupons, em incentivos e o próprio tráfego dentro do iFood. E hoje tu vê assim uma possibilidade, tu já fez algum teste, tirar todos os incentivos e ver o resultado que dá? Faz realmente muita diferença? Como que é isso? Eu nunca tirei todos, mas dependendo da época do ano e das datas, assim, a gente sabe que vende mais, então não precisa de tanto incentivo. Eu tiro e a venda continua. Mas em épocas de menor venda, sim, o cliente está muito atrás de cupom, de desconto. Por mais que tu tenha um excelente produto, Uhum. o preço Sempre importa, ajuda. né? E aí, muito mais porque nesse caso, né, Thiago, não é que o cliente vai estar vai escrever lá, por exemplo, Big Poke e vai ver que tem o cupom ou não. Muitas vezes ele está procurando Poke ou Sim, comida saudável e aí você aparece. Então, é muito em relação a estar aparecendo nas listas, né? principalmente para clientes novos, né? Então você tem um custo mais alto de aquisição do cliente, mas depois que ele te conhece, aí deixa os cupons não são tão relevantes. Ele vai continuar comprando com você igual, se você tiver um bom serviço, claro. Perfeito. O que eu queria te perguntar? Olhando para os outros, né? Agora tirando o teu, que eu tenho certeza que tu vai ajudar muita gente ainda. Quais os erros mais comuns que tu vê as pessoas cometerem no delivery? Quais que são assim os principais? Fala, meu Deus, era só fazer aquilo lá, tá fazendo isso aqui. O que eu vejo muito assim nos meus concorrentes é principalmente embalagem ruim. Então, o pessoal não tem um capricho, não tem um zelo pela embalagem, entregam em sacolas sem logomarca, sem uma apresentação assim. Eu acho que isso já fala muito do capricho que você tem por trás dos bastidores. Outra coisa, Ainda assim, mais quando é uma cozinha escondida, uma exatamente. dark kitchen que a pessoa não É, tem o físico, né? Porque tem muito disso, né? Por exemplo, eu vou pedir lá do restaurante e tal, mas eu conheço o sim, restaurante, eu sei como é que é e exato. tenho delivery. Agora, quando é só delivery, né? É mais impactante ainda. Tem muitas pessoas que têm seu delivery na própria casa. Então você não sabe em que condições Uhum. aquele produto foi manipulado. Então uma boa embalagem já fala muito sobre como você trata o produto. Outra questão são as fotos.
Muitas vezes o pessoal negligencia um fotógrafo, um profissional, Uhum. não quer ter esse custo, mas ali é uma das principais diferenças determinantes na hora da escolha do produto. O cliente vai olhar, vai ver as fotos e vai comprar por aquilo ali. Ô, Thiago, e essa história, assim, que todo mundo, né? Todo mundo não, mas vamos dizer a grande maioria. Mas assim, eu acho que é um comportamento em qualquer área, em qualquer situação, né? A culpa é sempre do outro, nunca é minha, né? O Uhum. brasileiro, ele tem a questão de estar sempre reclamando e dizendo que as coisas são ruins. Então, todo mundo, quando tu fala de iFood, para todo mundo, que a taxa é muito cara, que a taxa é um absurdo, e só a plataforma ganha, e eles nos extorquem. Parece que é tipo assim, é aquela coisa que ninguém reclamar do governo, é reclamar do iFood que tudo é ruim. Mas, poxa, tu fatura 800 mil, eu sei que tu tem uma ótima margem, tem um ótimo resultado. Hoje, claro, provavelmente, tu tem questões, negociações diferentes porque tu chegou num porte, Sim. mas lá no começo tu não tinha e estava crescendo. Então, o que que tu diz para essa turma aí do mimimi, que só fica reclamando, dizendo que tá ruim, como que consegue ter resultado? Sim, o iFood hoje, para mim, é um grande parceiro. Realmente, eles têm uma taxa alta, mas tem que precificar. Tem que colocar no preço e o cliente vai pagar. Basta você fazer um bom trabalho que o cliente vai pagar no final das contas. Reclamar, muitas vezes, é mais fácil. Então a gente foca sempre na solução, né? Qualquer coisa que tiver errado, a culpa é minha. Então eu vou atrás da solução. Então não vejo nenhum problema de trabalhar com o iFood, pelo contrário. Acho que o iFood abriu portas para um pequeno concorrente com uma grande rede. Por exemplo, hoje a gente está lado a lado com grandes redes, vende até mais que grandes redes. Então, sem o iFood, como que a gente faria isso, né? Sim. As pessoas têm o costume de olhar só o lado ruim, né? É. Porque uma coisa muito boa do delivery, do Malark Kitchen, é que tu consegue, é a mesma questão aquela das startups, né? O MVP. Tu consegue, sem muito investimento, testar se o negócio vai dar certo. Sim. Porque um restaurante físico, tu vai lá, tu constrói, tu reforma, compra mesa, compra cadeira, tudo pra ver se vai dar certo. No delivery, tu consegue testar muito barato e dando certo, tu vai aumentando, né? O Big Poke é um grande exemplo disso. Eu já tinha uma outra marca, que foi onde eu comprei e adquiri o know-how de trabalhar com poke. Ainda existe essa marca, é outro nome. E eu peguei algumas dores dessa marca que o cliente sempre reclamava, principalmente do tamanho da porção. Então, eu queria alguma coisa que remetesse a uma solução para isso, porque a empresa, basicamente, ela é focada nisso, resolver um problema do cliente. Uhum. Então, aí surgiu a ideia do Big Poke, para dar a impressão de ser algo maior do que o que ele já estava recebendo anteriormente e um nome fácil do cliente pronunciar. E foi um teste, e um teste que deu muito certo. Eu já tinha a estrutura. Eu pensei, vou criar essa marca, vou criar embalagens bonitas, bem apresentáveis, fazer uma identidade visual e vou testar. Então não investi praticamente nada, o investimento foi muito baixo. E hoje é a minha principal marca, foi o principal faturamento. Hoje sim, eu invisto muito nela para tracionar, mas lá no começo o investimento foi mínimo e foi um teste que deu certo. Essa é a grande vantagem do delivery e do dark kitchen, porque você vai montar hoje um restaurante, o investimento é muito alto. Então, teu risco é muito alto, tem que ter muita clareza do que você está fazendo. E o delivery te permite testar, permite errar. Porque tu testa barato, né? Se tu errar, Exato. tu perde pouco, né? Exatamente. Você pode testar, deu certo, validou, aí sim. Aí você pode partir para um atendimento presencial, que eu acho que um complementa o outro. Eu, por enquanto, estou mais focado no delivery, mas pretendo expandir as lojas do Big Poke também com atendimento presencial, porque eu acredito que um complementa o outro. Sim. Seria o melhor cenário. Só Dark Kitchen, as margens são bem apertadas. Tem que entender muito bem o que você está fazendo, conhecer muito bem os teus números, CMV, controle, cotação, fazer uma gestão ali bem organizada, porque não tem muita margem para erro. Sim. E o que que tu vê do futuro do delivery aí? Tu acha que é uma coisa que vai continuar crescendo, com o tempo vai diminuir? O que que tu vê de futuro para esse mercado? Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. A pandemia acelerou isso. Acho que posso Sim. te complementar. Eu acho que já, a gente tem que tirar, na verdade, a palavra tendência, né? Já é uma realidade. É, O que que essa realidade vai ser daqui para o sim. futuro? Porque tendência já passou do tempo de ser tendência, né? Cada vez mais o delivery vai fazer parte do nosso dia a dia. Eu mesmo, por exemplo,
loja física para comprar eletrodomésticos, móveis, eu não vou mais. Eu compro tudo por site. Mercado Livre é um dos locais que eu mais compro. Então, é muito mais prático. Às vezes você compra, no outro dia está na tua casa. E o delivery é a mesma coisa. Hoje o fato de você sair de casa, se arrumar, achar lugar para estacionar, esperar ser atendido, muitas vezes você vai num lugar que você não conhece. O delivery é muito mais prático. Você está em casa com toda a família, sai mais barato. Então você divide, ele pega uma pizza, divide em várias pessoas, sai muito mais barato para o consumidor final, né? Então o delivery é uma tendência, não, uma realidade que só vai crescer. Cada vez mais as pessoas estão habituadas a pedir por aplicativo, pelo iFood, seja do público mais jovem ao mais velho. Hoje as pessoas mais velhas já sabem mexer no celular, já conseguem fazer pedidos. Então, isso cada vez vai ser mais forte. O delivery tem um mercado ainda muito grande pela frente. Eu mesmo com 3 filhos, muitas vezes eu prefiro pedir o delivery do que arrumar todo mundo, se organizar aí, são tudo pequenininho, então é todo é toda uma logística para conseguir sair, para ir no restaurante. Então, claro que a gente continua indo, tem outros momentos de consumo, mas muitas vezes o delivery vem e cada vez mais as novas gerações, né? As crianças já acostumadas a isso, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma sorveteria que a gente gosta muito e aqui em Alphaville ela só tem dentro de shopping. E aí, esses tempos, Thiago, a gente tava, tipo, sábado à tarde, em casa, no condomínio, assim, não tava arrumado, tava, enfim, relaxando, né? Eu falei, pô, mas aí vou ter que ir lá no shopping, vou ter que me arrumar e tal. Mas será que não tem no delivery? Agora, direto, a gente tá pedindo sorvete e entrega em casa no delivery. Então, o meu filho já tá vendo isso. Ele vê, pai, é só pedir lá no aplicativo da marca tal. Então, assim, as crianças, as próximas gerações, cada vez mais vão estar habituadas e acostumadas, né? É porque você sair para comer fora é um ritual. Você quer a experiência. Então, isso também, os restaurantes físicos têm que se atentar a isso. Tem que oferecer uma experiência para o cliente, porque senão é muito mais cômodo para ele pedir em casa. É mais prático, é mais barato, mais confortável. Sim. Então o delivery ele se destaca principalmente nessa questão. Isso é uma pura verdade. Thiago, pensando agora um pouco sobre os próximos passos aí que tu vê pro teu negócio, o que tu imagina hoje? Montar outras operações de Dark Kitchen em outras cidades com essas marcas, expandir na região que tu tá com novas marcas, para quem tá nos assistindo aqui tem a ideia de montar uma Dark Kitchen, o que tu vê como os caminhos viáveis aí? Bom, eu tô formatando a franquia do Big Poke e também pretendo montar mais uma estrutura na nossa região ali de Dark Kitchen, mas a ideia principal é expandir com a Big Poke, porque eu vi que é uma operação um pouco mais fácil de replicar, com um investimento um pouco menor, e é um prato frio, então eu não tenho tanta influência da temperatura, que hoje a gente sofre com a pizza, porque a gente não consegue entregar 100% com a qualidade que o cliente comeria no restaurante. Apesar de nós sermos rápidos, nossa cozinha ser muito rápida, ela não chega 100% com a qualidade que deveria. Já o poke não tem esse problema. Ele vai chegar na mesma qualidade que o cliente estivesse comendo no restaurante. Então eu vou escalar com o poke. Então já estamos formatando ali uma cozinha central. Vou fazer uma reforma na minha cozinha. E já testei alguns equipamentos e validei alguns itens ali para não precisar tirar coisas do cardápio. E aí a gente vai entregar pronto para as unidades e expandir nesse modelo. Vai entregar tudo pronto a gente vai ter loja no formato de quiosque, formato com atendimento presencial. Independente do formato, a gente vai conseguir atender ali pela cozinha central. Perfeito. A gente estava falando aqui mais cedo da importância, né, de no delivery tu ter os dados, as métricas, tu faz os ajustes, tudo isso. Então isso ficou muito claro que tu domina muito bem para expandir os negócios. Mas eu queria agora pegar o outro lado. Qual que é o papel? Ok, entendo a parte técnica, sei fazer, mas qual que é o papel da mentalidade nisso? Porque às vezes eu sei o técnico, mas a minha mentalidade não me deixa avançar, correr risco, porque tu vai correr risco, pô, vou fazer uma franquia, vou ser um franqueador, vou montar novas marcas, vou montar operações. Como que é esse papel da mentalidade? Tu sempre já teve essa mentalidade? Tu foi desenvolvendo? O que tu poderia compartilhar em relação a isso?
A vontade de crescer sempre existiu, né? Mas realmente faltava conhecimento, bagagem. O medo nos paralisa muitas vezes, excesso de informação nos paralisa. Então eu estou conseguindo organizar essas questões. Então a gente cresceu e agora vai organizar. Estou me capacitando para isso. Então vai ser um processo natural expandir. O medo já está mais controlado, porque o medo a gente sempre vai ter, a gente tem que controlar ele, né? Então, acho que essa questão ali já está superada. A questão agora é só expandir. O grande desafio mesmo é pessoas. Ainda minha maior dificuldade ali é realmente essa parte de pessoas. A parte técnica, números e tudo mais ali tá tranquilo. O maior desafio mesmo é essa questão das pessoas. Porque só assim para crescer, né? E dentro do K2, dentro desse todo o tempo que a gente tá junto, teve assim algum. Eu sei que é uma construção de muitas coisas, mas teve assim uma virada de chave, uma frase que eu te falei, seja numa mentoria individual, num encontro em grupo, ou que algum colega te falou, teve alguma coisa que deu uma virada? Muitas. Eu replico várias frases que a gente ouve ali na mentoria e me fez sair da zona de conforto, me mostrou quanto eu estava parado, esperando, reclamando, dando desculpa e tira a gente da zona de conforto. Então, comecei a fazer coisas que eu sabia que eu tinha que fazer, mas não fazia. Então, até uma coisa interessante que nas mentorias, na imersão principalmente, normalmente 80, 90% é o mesmo conteúdo. Mas eu vou todas as vezes, cada vez que eu vou, eu pego um insight diferente, porque depende da necessidade que você está naquele momento. Depende do teu humor que você está naquele momento. Então, cada vez você pega uma dica diferente, um ensinamento diferente, e você já corre a aplicar. Então, eu já comecei a fazer reuniões com a liderança, criei uma liderança em cada setor, isso está facilitando a minha gestão, treinamentos semanais que eu não fazia. Então, toda essa parte eu sabia que era importante, mas não colocava em prática. Acabava focando em resolver problemas, ficava apagando incêndio e não treinava a equipe. E sempre sofrendo e reclamando da mão de obra. Então, a mudança de mentalidade é isso, treinar a equipe para não ficar trocando toda hora, não ficar sofrendo e dando desculpa que as coisas não dão certo por causa da equipe. Mas quando a culpa realmente é nossa, de não agir, né? Sim, é isso. Gente, eu não sei qual o momento que você tá, mas porque assim, tem basicamente dois perfis de pessoas que vêm para os nossos treinamentos, mentorias mastermind. Tem aquela pessoa que não domina ainda a gestão de pessoas, a questão de processo, está muito preso e a gente tem a imersão secreta e tem o método escalada. Só que tem um outro caso, Thiago, que é aquela pessoa assim, pô, já tem um resultado. Por exemplo, quando tu entrou, querendo ou não, tu já tinha resultado. Sim. Tu já faturava bem, tu já tava indo. E aí que é o problema, porque a pessoa entra justamente no que tu falou, na zona de conforto. Sim. Ah, mas eu não preciso, pra que eu vou pagar pra estar dentro de um mastermind, pra ouvir o pessoal lá falar, cara, eu já tenho resultado, eu já tô bem. Só que tu pode ir muito mais além, tu pode ir muito mais. São esses dois perfis. A pessoa que ainda realmente precisa do básico, e aí, cara, não tem como não ir pra uma imersão secreta, não tem como não fazer um método escalada, só que tem aquele que ah, cara, eu já sou meio bom, eu já tô indo, não preciso disso, só que deixa todo um potencial inexplorado, né? Então acho que muito também no teu caso, claro que melhora a coisa de gestão, mas muito dessa questão de, cara, eu posso muito mais, eu vou avançar, eu vou crescer. Faz sentido? Com certeza. Antes de entrar na mentoria, eu fui me aconselhar com algumas pessoas, inclusive do ramo, e se eu fosse dar ouvido para elas, eu não teria entrado. Ah, você já está bem, você não precisa fazer, porque você vai gastar esse dinheiro. E muitas coisas, se a gente for dar ouvido para os outros, às vezes não é nem por mal, mas como você já mencionou em algumas mentorias, as pessoas até querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, muitas pessoas dizem, não, não precisa, não faça. A gente mesmo, às vezes, olha da onde saiu e aonde chegou e fala, não, eu já estou bem, não preciso. Não preciso de alguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Aí que a gente se engana, a gente sai da zona de conforto, a gente acessa outros ambientes. Acho que esse é um dos principais fatores assim também na mentoria, a gente estar no ambiente.
propício a negócios, pessoas que estão querendo crescer, evoluir, isso nos incentiva a sair da zona de conforto. Porque no ambiente do dia a dia, a gente está muito focado, convivendo com os colaboradores, está muito focado naquele ambiente, resolvendo probleminhas que eu não tinha que estar resolvendo, que eu tinha que estar pensando em como crescer mais, em como vender mais, em como melhorar o meu processo de vendas, a experiência do cliente. Então, a gente fica focado muitas vezes em problemas que não são nossos. E na mentoria, nesses ambientes, a gente abre mais a mente, a gente começa a se enxergar aonde que a gente está errando. Por exemplo, no meu caso, principalmente na gestão de pessoas. É o meu maior, digamos assim, desafio hoje. E a mentoria ela ajuda muito nessa questão. Incentivar, orientar, dar ferramentas para a gente melhorar essa parte. Perfeito. E quando a gente se muda para um outro ambiente, né? Quando a gente acessa, na verdade a palavra é acessa. Quando a gente acessa um outro ambiente, e é o ambiente certo, porque a gente acessa o ambiente errado, mas quando a gente acessa o ambiente certo, o poder do ambiente, do que acontece, ele acaba nos mudando. Sim. E por consequência a gente muda o negócio. Então eu vejo que muita gente investe, e não está errado, em parte técnica. Pô, preciso aprender isso, do algoritmo, e técnica, e ferramenta. E tudo isso é importante, a gente também tem, ajuda nisso. Só que, na verdade, o primeiro investimento, e o que nunca pode parar, na verdade, é o investimento na gente. Sim. Porque quando a gente muda, por consequência, a gente vai mudar o nosso negócio. Tiago, caminhando aqui para o final do episódio, eu queria que tu compartilhasse aí um insight final, dicas finais, para quem então trabalha com delivery, uma palavra de incentivo, o que essa pessoa deve fazer, se ela está no momento pensando, poxa, só aquela questão de reclamando, que é difícil isso e aquilo, o que tu pode trazer aí de ensinamento, insight, para quem está nos assistindo? Para quem quer entrar no ramo de delivery, eu acho que tem que conhecer bem, tem que buscar esse conhecimento, porque é um ramo assim de margens muito baixas, muito apertadas, você não tem muito espaço para errar. É mais fácil começar pelo delivery? Sim. Então, comece pelo delivery, se pretende depois expandir para atendimento presencial, mas eu acho que é uma área assim que tem bastante campo ainda tem muita gente amadora no ramo, então são poucos profissionais, pessoas que estão se profissionalizando. Então, por mais que tenha muita concorrência, quem tenta entender que o foco tem que ser no cliente, um bom serviço, um bom atendimento, entrega rápida, cumprir o que se promete para o cliente, você já se destaca, você já se diferencia no mercado. Então tem mercado para todos. Eu concordo muito contigo. Hoje, se eu fosse começar de novo, com certeza, hoje eu começaria com uma Dark Kitchen. Sim. Na época eu não tinha essa opção, não existe. Assim, a 2013 nem existia, acho que não sei se existia delivery. Tinha assim a teleentrega de X lá no sul, né? Esse tipo de coisa assim, até alguma coisa outra de pizza. Mas assim, era muito pequeno esse mercado. Então, na época, a minha solução foi começar com uma Kombi. Foi o que eu vi ali. Mas hoje, com certeza, para quem não tem ainda e para quem tá começando, eu iria por esse caminho. E para quem já tem aí um certo resultado, mas ainda tá travado, precisa melhorar algumas coisas, o que tu diria? Acho que assim também uma outra questão que vale a pena ressaltar, os donos de restaurantes que não dão atenção devida para o delivery, estão deixando dinheiro na mesa. Porque muitas vezes o delivery é só um complemento, mas tem um grande campo, tem um grande potencial e o pessoal está deixando muito dinheiro na mesa, não dando atenção devida para o delivery. Então, se às vezes você não tem esse conhecimento, essa energia para cuidar do delivery, contrate alguém para te ajudar nessa parte. Uma consultoria, uma mentoria ou um profissional para te acompanhar nessa questão, porque realmente tem muitos restaurantes que o delivery chega a ser maior que o atendimento presencial. Sim. Então, acho que vale a pena o pessoal olhar com mais atenção para essa questão do delivery. Eu acho que isso acontece muito, Thiago, porque às vezes as pessoas ficam justamente com essa, como é que eu posso dizer, esse ditado popular aí que não, que é muito caro as taxas, Sim. que só fica para a plataforma e a gente não fica nada e acaba não investindo. Quando tu começa a estudar, olhar, ver indicador, ver número, fala, opa, pode ser um negócio rentável, que ainda mais para quem já tem restaurante. Pô, já tá tudo aqui, eu já tenho tudo, e aí é uma venda que eu não teria, né? Porque tu bota na plataforma, entre aspas, a plataforma vende para ti, né? Sim.
E uma outra coisa legal do delivery hoje é uma tendência também multiculinárias. Dentro de uma mesma operação, você pode testar outras culinárias, pode abrir outros restaurantes, explorar mais o teu espaço físico durante o dia. Um exemplo é quem trabalha com lanche, por exemplo, que é mais focado à noite. De dia você pode abrir um prato executivo, pode criar um café, uma sobremesa. Então dá para explorar muito ainda essa parte do delivery. Muito bom. Tiago, foi um prazer te ter aqui no podcast. Tenho certeza que quem está aí do outro lado que ficou até aqui aprendeu muito. Então coloca aqui nos comentários qual que foi o principal insight que tu teve. Se faz sentido para você entender um pouco melhor de como que funciona o K2 Club, aqui embaixo do vídeo tem uma descrição. Tu vai clicar ali, tu vai ir para um site e aí tem um pequeno formulário. Tu preenche com algumas informações ali que a gente vai te pedir e alguém da minha equipe vai entrar em contato contigo para a gente conhecer o teu negócio, conhecer você e se fizer sentido, você tá mais próximo tanto de mim quanto do Thiago que tá lá também dentro do K2 Club pra gente estar junto. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Te aguardo semana que vem. Até quarta-feira. Tchau, tchau.